A gente vai então começar essa introdução à análise de dados, né? Usando, como isso tem data science, tem muitos nomes, né? Eu busquei aqui essa referência para a gente ser Data Analytics, né? Ligando o ar aqui para mim. E a gente vai olhar, então, como começa isso aí e vai andar um pouquinho nessa direção de entender a análise de dados. Tá? Então, a gente vai fazer uma introdução, vai falar do processo, dos 4 tipos de trabalho que a gente pode fazer e fazer uma pequena revisão. Então, o que é essa análise de dados? É o seguinte, é o conjunto de formas, tanto de análise numérica quanto de análise qualitativa, para buscar valor, olha essa palavra aí, que eu chamo a palavra crítica, né, a partir de dados. Né? Então, o que é esse valor? Né? Bom, para pensar nisso, eu construí esse desenho aqui. Tá? Então é o seguinte, ó, o que a análise de dados quer? Então, a gente está aqui. Né? A análise de dados, ela permite que a gente descubra, né, conhecimento, tá? Para realizar o trabalho que a gente chama de inteligência de negócios, né, de business intelligence. Isso aqui, na verdade, é um buzzword. Né? É um buzzword da nossa capacidade de tomar decisões baseadas em dados. Certo? Então, essas decisões elas vão exigir que a gente conheça a organização, né? Pode ser um país, eu estou ministro da economia, né? Pode ser a minha lojinha da esquina, né? Mas a partir do quê? A partir da construção, da representação, né, que a gente tem da informação. Então, esse conhecimento ele é construído a partir da informação. Né? E a informação que eu tenho, ela está representada em dados. Tá? Isso é o que eu realmente tenho. Tá? A gente realmente tem dados. Né? Nesses dados, a gente tem que compreendê-los e entender qual é a informação lá. E o exemplo típico que a gente pode mostrar dessa diferença é se eu tenho aqui uma pergunta de gênero ou de sexo, né? Onde eu posso usar codificações do tipo 0, 1, 2, 3, 9, geralmente não sabe a 9 ou 99, né? Não tem informação. Né? Então, essa codificação é o meu dado, que representa a informação, que é o sexo ou o gênero. Né? Ou posso ter, por exemplo, também Estou pensando aqui uma coisa fácil de ver que normalmente é um código. Né? Tipo da carteira de motorista. Né? É uma letra, né? Se não me engano, é A, B, C, D. Mas significa, né, o que você está autorizado a dirigir. Né? Para o conhecimento, eu posso ligar isso, por exemplo, a questões de seguro. Né? Que seguro, qual é o custo do seu seguro. Certo? Então, a análise de dados, ela trabalha com dado, né? Considerando que o dado representa informação, desculpe, né? De forma a levantar conhecimento que me permita tomar decisões corretas. Né? Ou a mais correta possível. Para isso, né, eu tenho que analisar esse dado, e esse dado pode estar armazenado tanto num data warehouse, né, quanto num banco de dados, certo? Que possuem uma conceitualização, né, na forma de um modelo de dados, seja ele um modelo ER ou um modelo estrela. E essa conceitualização, ela permite que eu entenda qual é a informação, né? Eu posso botar um negócio aqui, né? Explica a informação do dado, certo? Alguns desses dados eles têm um comportamento que a gente vai ver daqui a pouco de Big Data. Né? Então, a análise de dados, o Big Data, o Data Warehouse, a Business Intelligence ou inteligência de negócios, né? A ciência de dados, o Data Science. Né? Todas essas coisas são buzzwords, né? São palavras de propaganda,
né, que nos mostram, né, que levam em conta algumas coisas. Então, o Data House é uma forma de guardar, o Big Data é como tratar esses dados, né, o Business Intelligence é como tomar decisão, e a ciência de dados é uma forma de analisar esses dados, né? É como a gente analisa esses dados, né? E como a gente também vai criar as visualizações, que é um tema muito importante, porque para ter uma boa tomada de decisão, eu tenho que ter uma boa visualização, certo? E a gente usa também a mineração de dados, que é um tipo de ciência de dados também. Faz parte da ciência de dados, mas a gente pode colocar em separado. Tá? Nessa ciência de dados, a gente vai usar muitas ciências, né? Mas principalmente estatística, tá? Ou probabilidade, como um colega meu, probabilidade, como um colega meu prefere. O aprendizado de máquina nas suas várias formas, né? Inclusive de uma forma específica, que são as redes neurais profundas, que estão mais na moda. Mas também estão na moda as adversativas, né? Isso aqui também eu aplico tanto para olhar, para visualizar, para entender os dados pela ciência de dados, como para fazer a mineração de dados. Ok? Tem aqui de atenção. Então, nós temos muitas formas aqui de falar sobre as redes neurais, mas é que é um tipo específico aqui, né? Subtipo aqui do aprendizado de máquina. Então, nesse quadro, é muito importante ver, né? A análise de dados, ela olha para os dados, sabendo que eles são informação, para gerar conhecimento, para eu poder entender melhor o que isso é, de maneira a atingir lá as minhas metas da inteligência de negócio, né? Percebendo que esses dados estão guardados de alguma forma em data warehouse, em banco de dados, né? E percebendo que eles podem se comportar como big data. Tem várias aplicações, por exemplo, análise de risco, né? Saber se eu posso ou não fazer um negócio, né? Saber se eu posso ou não dar um empréstimo, a detecção de fraude, né? Que a gente tem muito isso nas operadoras de cartão, né? Otimização de rotas para entregas, né? Melhor atendimento médico, né? Melhor gasto de energia, então várias coisas que a gente pode usar, né? De forma melhor tomada em geral, né? Uma melhoria na tomada de decisão. Ok? Como a gente tem muito dado, né, a gente aparece algumas necessidades, como de usar software. Né? Vocês tiveram a oportunidade de fazer o exercício com o NIME, né? A criar software, às vezes, você vai ter que programar, né? Mas ela é sempre orientada ao negócio. Isso aqui é muito importante, né? Orientação ao negócio, a responder às perguntas do negócio. Que, por sinal, tem tudo a ver com 5W2H, né? A orientação a dados que a gente quer, né? Obviamente, chama de Data Analytics, né? A gente não quer, né, não olhar para os dados, né? A orientação à hipótese, a gente faz hipóteses e testa. Né? E o fato de ser interativo, de ser um aprendizado constante. A gente vai ver isso aqui nos processos. Nos processos de Data Analytics. Né? Então, ela você descobre algo, né? E é basicamente um ciclo constante de aprendizado e de melhoria. Principalmente que você olha o dado, toma uma decisão, né? E, obviamente, você tem que depois analisar aquela decisão. Né? Então, você faz uma análise, ela gera uma decisão, a decisão gera uma mudança no negócio, que vai exigir uma nova análise. Para ver se as coisas estão como deviam, né? Se você tem que fazer outra mudança e coisas assim. Né? Uh, essa hierarquia é conhecida, né, como DIKW, né?
Então você tem data, né? Informação e, né? Knowledge, né? E wisdom, né? Isso aí é uma hierarquia famosa, né? Proposta, escrita essa é bem recente esse texto, que define o DIKW, mas vários autores já falavam disso, né? Falavam desse quarteto aí, né? Dessa coisa que você vai agregando e subindo, né? Sendo que é uma coisa que a gente que trabalha com dados, né, a gente se preocupa muito. Num dicionário comum, essas coisas às vezes são a mesma coisa, porque elas têm uma interseção na língua corrente. Mas na nossa língua são coisas diferentes, né? Dado é a representação da informação, você precisa saber como ela está codificada. O conhecimento é o que você entende da informação, e a sabedoria é a sua capacidade de tratar essa informação, né? E a gente vai ter duas perguntas importantes em todo o nosso trabalho de data analysis. Primeiro é a importância para o negócio, devia estar na frente. Se aquela pergunta é realmente interessante, né? E o segundo é a significância estatística, né? Ou seja, quando eu olho para algo e falo, a média é tanto, mas aquela média, por exemplo, se você olhar para um dado, né, que é distribuído uniformemente, o que é uma distribuição uniforme, né? Aquela é assim, tá? Então você fala, vou botar aqui, por exemplo, a idade, né? Aí é quantidade de pessoas por idade. Vamos supor que isso aqui não seja na universidade, tá? E a pessoa seja só alunos de graduação. Aí você vai ter aqui, né, sei lá, 50, né? Aí você vai ter aqui, ninguém aqui, né? Talvez você tenha um cara de 15 anos, um cara de 15 anos, né? Aí você tem 16, aí já tem lá, 16 deve ser um pouquinho mais, 17, aí você tem 18, 19, 20, 21, 22, sei lá, 23, 24, 25, 26. Aí você faz a conta aqui e diz, minha idade média é 22. Qual é a informação que isso traz, né? Se a distribuição aqui, onde é importante, é uniforme, né? Sei lá, de 18, de 17 a 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, acertei. Você tem uma distribuição uniforme, né? E depois essa barrinha aqui, que são pouca gente, ela chega para cá um pouquinho, né? Então, entre 17 e 23 é 40, a idade média são. Vamos dizer que a idade média é 21, né? Não tem informação nenhuma aí, porque a distribuição é basicamente uma distribuição uniforme quando eu olho para cá, tá? Agora, a distribuição pode não ser uniforme, ela pode ser uma distribuição desse jeito aqui. Aí, nessa distribuição, se ela for normal, né? A média faz sentido. Então, quando eu olho um dado, né, eu tenho que saber estatística que está por trás daquilo, certo? Para eu poder usar aquela estatística da maneira normal. Aqui o mais importante para mim, por exemplo, é dizer que é uma distribuição praticamente uniforme entre 17 e 23, do que dizer que a idade média é 21. Né? Porque entre 17 e 23 pode ter ou pode não ter, né? Para o meu negócio pode ter grandes diferenças de comportamento. Né? Então, para poder trabalhar, a gente vai seguir algum processo, certo? E esses processos, eles têm três cenários. O primeiro cenário é o cenário sem dado. Você não tem dado nenhum, certo? Então, os seus dados vão se basear na simulação, né? Você vai criar modelos de simulação, provavelmente a partir de outros dados, né? Ou modelos matemáticos, que você conhece, por exemplo, a maneira como as infecções, né? Então, do Covid,
Como o que pode acontecer se a Covid mudar lá e passar a infectar de uma certa forma, né? Então você vai ter lá a simulação e vai ter que representar o conhecimento na forma de um modelo, né? E vai gerar dados artificiais e vai fazer análise desses resultados. Isso já é a análise de dados, né? Ou você pode trabalhar com dados estruturados que partem lá do seu sistema LTP, de bases numéricas, né? E você vai criar lá o LAPS para isso, né? Que é um cenário. Ou você pode ir para um cenário onde você tem dados não estruturados. Por exemplo, você tem lá tweets, né? Que as pessoas fizeram, né? E você vai tentar ver se elas estão doentes ou não estão doentes pelos tweets e coisas assim, e que a gente vai ter provavelmente também que usar estratégias de Big Data, né? Por causa de uma grande variação nos dados e coisas assim, né? Então a gente vai ter, né, que saber o que é esse Big Data. Então, basicamente, a gente fala de Big Data, a gente pensa em tamanho, né? Realmente, o tamanho depende um pouco da sua capacidade de tratar o tamanho. Hoje em dia a gente fala Big Data para petabytes, exabytes ou zettabytes, né? Por quê? Porque em terabytes a gente já pode comprar, né? Para poucos terabytes a gente já pode comprar disco para isso, né? E já consegue processar com uma velocidade, vamos dizer assim, razoável alguns algoritmos, né? Então nossos problemas são em petabytes, exabytes e zettabytes, né? E a gente vai usar taxas de maneiras, mas o volume, né? Mas você pode falar também, ó, terabytes também é ainda para organizações menores, né? É ainda Big Data, né? Ou até se o dado for muito complicado, né? Ou se o meu algoritmo for muito complicado, é ainda Big Data, né? Velocidade, né? E aí a gente vai ver se ela vem em blocos para a gente ou se ela é streaming, né? Então, por exemplo, aqui o log, né? Do G1, né? Por exemplo, ou do UOL, né? Ou do Google, né? É um problema provavelmente do Google já está na ordem de, sei lá, petabytes ou exabytes, deve ser uma coisa enorme o log deles, né? De operação, né? E é um streaming, quer dizer, é constante. E algumas coisas são em batch, eu posso receber, né, as minhas informações em grupos, né? Recebe a informação em pacotes, né? Por exemplo, estou pensando aqui o que poderia ser que vem em pacotes, talvez as vendas, por exemplo, vendas diárias, né, possa vir em pacote, coisa assim, apesar do que, como os sistemas são online, muitas vezes vem de streaming também. E a variedade, né, que eles compõem dados estruturados, né, dados semi-estruturados, por exemplo, lá em XML, né, ou num log, né, e dados não estruturados, como texto livre, né. E até misturas, né, porque lá um tweet, por exemplo, né, se você for lá na base buscar, ele tem informações estruturadas, ele é semi-estruturado, contendo informações estruturadas e informações não estruturadas, né. O tweet é o texto, mas tem lá o autor, né, a hora, a data hora, né, que a gente fala data hora, tem a cidade que foi postado e coisas assim, que são dados estruturados. Tá? Mas tem lá o texto do tweet que é não estruturado. Então isso aí vai configurar, né, são os três V's que tornam o Big Data um problema. Né? Tem definições que falam de 5 V's, 6 V's, todo mundo ficou procurando V depois que o cara fez o paper do 3V, mas essa aí a gente está fechado. Né? Se você tem Big Data, o Big Data é um problema, né, se aparece essas características: variedade, velocidade e volume. Tá? E para isso, então, a gente tem o ciclo de vida, tanto do dado, né? Então, o ciclo de vida aqui do dado, né? Nós vemos, esse aqui é a Janet Wing, a pesquisadora super importante, teve no Brasil, deu algumas palestras, e ela fala de vários assuntos, né? Mas ela fala, tem um ciclo de dado que é como? Começa lá, o dado é gerado. O dado é gerado por humanos, por sensores, por simulações, né? Então você precisa coletar esses dados de alguma maneira, né? Inclusive você pode perder, por exemplo, em físicas de alta energia, né, você tem um experimento lá que choca, né, lá no Large, como é que chama o negócio lá? Hadron Collider. Eu me esqueci lá, mas é o colisor lá do CERN, né? Então o cara faz uma colisão de dois hadrons, né? Acho que são
Prótons, mas não tem, é tipo próton, antipróton, mas não tenho certeza. LHC, obrigado. Deve ter algum aluno aí trabalhando com seixos, talvez aí, hein? Beleza, Felipe. Então nós temos o LHC, Large Hadron Collider, né? Se não me engano, ele é próton, antipróton. E a coisa explode lá. Eu trabalhei uma época junto com a pesquisa do LEP, que é o Large Electron. Não sei o que é mais o P. Né? Opa. E esse aqui gera um monte de dado e não tem capacidade para você coletar todos esses dados, certo? Então você tem filtros que coletam só os dados interessantes. Então tem o processo de coleta. Depois do processo de coleta, você tem o processo do processamento, por exemplo, inicial, né, onde você vai pegar o dado e colocar num formato. Né? Aí você vai armazenar o dado. Você vai fazer a gestão desse dado armazenado, né? Ver que dado você pode guardar, como você vai guardar, né? Você vai tirar o dado da base, vai botar numa fita, né? Por exemplo, no nosso processo de pesquisa, né? Para o petróleo, né? De busca de petróleo lá no pré-sal, né? Os dados são guardados em fita, que é muito dado, você não consegue fazer uma base de dados com aquilo. Então, os dados são guardados em fitas, né? Quando você precisa do dado, né, você vai lá na base e você coleta, né, esse dado que você precisa e você faz a análise. Né? Geralmente a análise é feita, você faz um desenho 3D da região, né, geossísmica, né? Geossísmica, né? E você vai lá ou você encomenda o dado do órgão que mantém lá os dados, né? Ou você já tem na sua empresa, porque você coletou, porque você já pediu antes, e aí você traz para sua máquina e você faz o seu modelo 3D lá do terreno, são modelos lindos. Né? Então você tem que a gestão é cuidar, olha, tá nessa fita aqui para você recuperar o dado certo e coisas assim, né? Aí você faz a análise, por exemplo, né? E a visualização em 3D, por exemplo. E aí você olha, né, ou usa softwares que te ajudam a interpretar. Então você vai olhar lá e falar, olha só, esse software aqui acha os repositórios para mim. E aí você olha o repositório, você vê o repositório detetado lá no modelo 3D, você calcula a área do repositório, calcula se vai ter petróleo ou não, né? Qual é a qualidade do petróleo, se vale a pena explorar essa quantidade de petróleo. Então, os humanos, no final, tomam a decisão. Ok? Então, esse é o ciclo de vida do dado. Né? E aí o humano pode pegar essa informação toda gerada, gerei um modelo 3D. Né? Esse modelo 3D é outro dado que vai lá, foi gerado e vai passar por isso aqui também. Certo? Para esse grupo aí, o Gus, Mr. e o Rutovsky, né? Eles falam então isso, né? Que é um ciclo. Você tem a busca e descoberta, aí você faz a análise, a visualização, armazena, contribuição e compartilhamento. Você pode gerar mais dados. Tem a preservação do dado, né? Isso aqui é muito importante. A garantia que o dado armazenado é recuperável ao longo do tempo. Né? Então, lá, quando eu fui visitar o órgão que cuida dos dados de geossísmica, né, os dados originais, né, eles têm todo um cuidado, né, de manter esses dados em mais de um lugar, né, para se pegar fogo no lugar, né, manter dados que descrevem os dados controlados, né, saber que a fita está sempre no lugar certo. Né, eles fazem leitura periódica da fita original para ver se ela é lida ainda, né? Aí trocam de fita. Né? Tem todo um processo de preservação dos dados que várias organizações são obrigadas, até por lei, de manter pelo interesse de não perder o dado. Né? Isso vai levar a uma nova coleta, né? Ou uma nova demanda, né? E aí você vai buscar mais dados de alguma maneira. Né? Para analisar o dado, então, né? Então a gente está falando aqui do ciclo de vida dos dados, mas nós queremos fazer também a análise desses dados. Opa, tem uma pergunta do Tiago aqui, que eu já vou responder agora, vou passar agora que eu já comecei, né? Então existem vários processos, um muito conhecido, né? É o processo CRISP-DM, certo? Onde você basicamente começa com a compreensão do negócio, veja a importância do negócio, tá? Compreendendo o negócio, você vai explorar os dados,
certo? Aí você vai entender que esses dados têm defeitos e precisam ser organizados, precisam ser preparados, modelados e aí sim avaliados, né? Que leva a uma decisão que ela é implantada. E aí eu vou ter que entender o meu negócio novamente, como ele mudou, certo? Então o CRISP-DM é um processo entre vários que foram propostos para análise de dados, tá? A gente não vai ser obrigado a segui-lo, né? Mas a gente sabe que existe. E na prática, o que a gente sabe, a IBM também tem um processo muito conhecido, né? Mas na prática a gente sabe, né, que as empresas acabam fazendo processos mais ad hoc, né? E as empresas grandes apenas que acabam fazendo processos bem específicos de trabalho. Aí o Thiago tem uma pergunta. Eu queria fazer um processamento depois de armazenado. Ah, claro, não, isso aqui, esse ciclo de vida é totalmente. Você pode operar de qualquer ordem, tá? Você pode realmente precisar de qualquer trabalho. Então, isso aí são visões abstratas para a gente entender tudo que é necessário, certo? Não vamos nos ater a essa ordem. Até a visão ordenada do ciclo de vida, né? É limitada, né? Você pode, por Ô, exemplo, professor, nunca visualizar um dado. Fala. pegando um pouco do gancho do Thiago, eu poderia dizer que cada etapa desse processo também é uma geração? Não, algumas eu não sei se realmente geram, né? A análise pode não gerar nada, a visualização pode não gerar nada, né? Entendi. Mas aí, o que eu quero Essa dizer com isso é, dependendo é, dessas etapas que geram alguma coisa, eu posso fazer, na verdade, uma árvore com esse ciclo de vida, né? Ah, sim, acho que a ideia de ver o ciclo de vida assim, entendeu? Uhum. Quando você faz qualquer coisa dessa área, né? Você está gerando, você acaba descobrindo algo, né? Você pode ter, a visualização gera um gráfico, esse gráfico eu vou guardar em algum lugar, vou guardar num relatório, onde está esse relatório? Então, tem uma área que chama Data Provenance, né? Que são dados, provenance, tá? E a gente traduz para proveniência, tá? Uhum. Que são os dados de como os dados foram gerados e foram usados, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um dado lá que é o dado que você pegou do governo, não, que o Rio de Janeiro digitou, tá? Sobre a vacinação, ok? A gente viu esse caso acontecer agora. Então, o Rio de Janeiro digita e faz um processo, né, de limpeza, de garantia de qualidade, tal, que eu não sei qual é, mas ele envia para o governo, ok? Uhum. É, Aí o governo federal percebe o seguinte: olha só, quando o Rio de Janeiro digita, ele digita tudo, certo? Mas ele então ele digita algumas pessoas duas vezes, porque o cara faz dois testes. O cara vai na farmácia, faz o teste, dá positivo. Aí ele fala: mas não acredito da farmácia, eu vou fazer o teste do médico, o teste do PCR. Então ele recebe duas vezes o, um teste na mesma época da mesma pessoa, certo? Uhum. E ele não quer relatar isso como duas pessoas doentes, ele nem deve, né? Ele não quer por política de outro, mas também não deve, né? Então ele faz entre os casos relatados, que são relatados por exames feitos, vamos dizer assim, né? Ele vai relatar para pessoas infectadas. Então ele está mudando a informação, né? Então ele vai fazer um tratamento ali, né? No proveniência, eu vou fazer dados dizendo o que eu fiz. Eu peguei os dados que foram entregues dia 15, né? Passei por esse software aqui, que é a versão 18 do software, tá? E obtive esses dados aqui, né? Hum. Tá? E aí, se o Estado do Rio fala, ih, gente, olha só, quando eu digitei todas as datas com o dia no lugar do mês, tá? No Uhum. período tal. Vamos dizer, vamos no período de 1 a 11 do mês 11. Ah, entendi, entendi. Então, quando Entendeu? você tem esse dado de qual tratamento que você fez, você consegue reverter. Exatamente. Então, em vez de sair ficando maluco, geralmente o que a gente faz, né? Vai lá, pega a base, vê o que foi feito. Eu vou lá e consulto a minha base de dados sobre os dados, né? Por que eu encontrei algo nos dados um certo dia e não encontro mais? Aí você vai lá no seu proveniência, eu encontrei com a versão 18 do programa.
ou ela está errada, ou a minha nova está errada, porque não está encontrando mais. Né? Então, essa proveniência, ela para muitas pesquisas, ela está se tornando cada vez mais, a maioria das pesquisas, é que algumas áreas não chegou ainda, está tornando cada vez mais importantes. Tá? Principalmente para áreas que repetem tratamentos de formas diferentes. Então, por exemplo, em data mining, você quer saber que parâmetros você usou nos seus métodos de aprendizado. Tá? Então então eu vou estudar a proveniência por esse lado aqui. Eu vou nos meus dados, eu vou pegar que dado eu usei, que algoritmo eu usei, que parâmetro eu usei. Isso a gente faz num trabalho meu. Mas outras coisas a gente não faz, tá? Porque a gente não tem essa necessidade de proveniência total. E claro, cada vez que você gera mais gestão, você gera mais overhead, né? Gera mais custo adicional. Então, tem um imposto ali. Mas e aí você está gerando dado, e aí você vai falar, mas os dados de proveniência, será que não deviam ter proveniência? Talvez para uma organização isso seja importante. Então, por exemplo, o próprio LHC, né, o CERN ele é um objeto distribuído, certo? Então pode ser, agora eu estou imaginando, tá? A base de dados é distribuída. Pode ser que as bases de proveniência sejam distribuídas também, e eu tenho que fazer uma base agregada que eu tenho que dizer como é que eu construí. Então, eu tenho dados, eu tenho metadados, eu posso ter metadados, e isso aí. Claro, tem uma hora que não faz mais sentido, né? Mas quanto mais hierarquias eu tenho de processamento, né? Quanto mais solto eu sou no meu trabalho, mais informação eu tenho que guardar. Né? Por exemplo, o esquema de uma base de dados é um metadado, certo? É um metadado da base de dados. A evolução dos esquemas é um metadado. Né? E o momento que eu evoluí o esquema entre várias cópias da minha base, talvez seja um metadado. Tá? Então, quer dizer, quando você vai, é sempre assim, quando você vai ficando grande, você vai ficando complicado. Né? Então tá. Então, a maioria dos autores, ela trata 4 tipos de data analytics, né, de análise de dados que a gente pode fazer. Tá? O primeiro tipo é só olhar o dado e descrever o que ele é. Tá? Então, a complexidade normalmente disso é baixa, né, e o valor é baixo, mas já começa o nosso trabalho. Tá? Um erro grave, por exemplo, de muita gente que faz data mining, é não fazer a análise descritiva do dado, sair trabalhando logo, né, e não olhar para o comportamento desse dado. Certo? Aí os algoritmos começam a funcionar, né, de maneira do algoritmo, né, não necessariamente adequada, porque aquele dado não tem o comportamento que eu quero. Né? Então a análise descritiva, né, ela diz, olha, o que está acontecendo com o meu negócio, né, se meus dados estão bons, né, e geralmente são perguntas diretas, tipo faturamento mensal, dados demográficos do cliente, né? Mas também inclui a observação da qualidade do dado. Né? Você olha para o dado, faz por exemplo, você é uma escola, você é uma universidade. Né? Aí você pega um dado lá do cliente, né? E fala, eu vou supor o seguinte, ó, eu sou aqui a PR1, tá? A PR1 é responsável pela graduação, ok? E aí ela quer saber a idade do aluno. Então ela quer fazer um gráfico assim, ó. Eu quero fazer um gráfico, né, com idade e quantidade de alunos. Tá? E eu quero poder calcular isso para cada ano da existência da universidade. Tá? Bem razoável, né? Provavelmente ela vai ter um diagrama, como aquele que a gente mostrou aqui, né, que vai chegar um momento, vai crescer muito, né? Não vai ter ninguém de 1 a 13 anos, por exemplo. E aí as pessoas vão se formando, né? E aí provavelmente vai ter uma cauda longa, né? Porque, é claro, tem lá um aluno lá de graduação de 50 anos. Tem um, eu já dei aula para 2 em 25 anos de universidade. Né? O aluno velhinho lá, aposentado, né? Então, tem cursos que tem uma característica de pessoas de mais idade e tal. Então, fazer que ter o diagrama. É isso que ela quer ver, certo? Aí ela faz essa pergunta e fala, Joãozinho aqui, a PR1 fala para Joãozinho da TI, né, da universidade, faz esse gráfico para mim. Né? Como é que chama, meu Deus?
a TIC. Acho que chama até Super TIC agora o negócio. A universidade tem uma... Aí o cara faz, aí quando ele calcula a idade hoje, certo? E não a idade quando ele estava na universidade, né? Aí quando ele veio com gráfico, ele vem com um negócio assim. Né? Porque as pessoas vão ficando mais velhas, né? E vai ter um cara aqui, sei lá, com 150 anos. Porque ele 150 não, né? A universidade fez 100 anos agora, né? Ou fez 150? Bom, acho que fez 100. 2021, não, acho que ou 200, sei lá. Mas vai ter um cara aqui que vai ter uma idade e depois vai começar a cair porque a universidade não existia. Pronto. Né? Aí, se você não olhar para o dado, né, e fazer o data mining, né, você vai falar, ou olhar errado para o dado, vai falar, a idade média do meu aluno é 72 anos, é 55 anos, 45 anos. Né? Óbvio, está errado isso. Né? A idade média do seu aluno, enquanto cursa a universidade, provavelmente deve ser 21, 22, 20 anos. Talvez com as pessoas estão se formando cada vez mais tarde, 23, quem sabe, mas por aí. Então, se você for direto para a aprendizagem de máquina com esse dado, você vai estar errado. Né? O dado veio errado, então você tem que observar, você tem que fazer uma análise descritiva sempre que você vai fazer data mining. Mas, de qualquer maneira, você pode só querer a informação descritiva. Né? Eu quero saber quanto que eu estou vendendo, como é que está a situação atual. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo descritivo, né? Eu estou olhando o meu tráfego do website de notícias, né? De informações, e meu tráfego subiu, né? Aí caiu um pouquinho. Pode ser que eu olhe ali e fale, isso foi em maio, realmente em maio foi carnaval, não tinha notícia no nosso site de trabalho. Né? E aí depois subiu e agora tem caído frequentemente. Então eu tenho descrição de um comportamento de meu website. Tá? A próxima pergunta é fazer um diagnóstico. Né? O que é o diagnóstico? No diagnóstico eu quero saber por que as coisas estão acontecendo. Então eu vou fazer uma busca da causa raiz. Né? E eu tenho que ter uma habilidade de investigar o dado de maneira mais detalhada, né? De isolar a informação, e aí sim de usar business intelligence, OLAP, né? Olhar para séries temporais. Tá? Então, um exemplo aqui que eu falo, olha, né? Por que eu tenho isso? Aí eu vou falar, olha, realmente eu tenho esse tráfego aí, então eu quero outras perguntas, vou fazer uma hipótese. Lembra que eu falei, baseado no negócio, baseado em dados e baseado em hipóteses. E eu vou perguntar, talvez não tenha muitos links para o meu site, né? Então qual é o número de backlinks? Talvez a culpa seja do conteúdo novo, tem pouco ou muito conteúdo novo. Né? Então eu faço essas perguntas, vamos analisar. Né? E aí eu gero, por exemplo, duas possíveis causas. Né? Então eu calculo lá o número de backlinks, tá? E eu calculo o conteúdo novo publicado por mês e eu vou fazer uma análise disso. Né? Essa análise, por exemplo, vai ser uma correlação. Então eu começo a sofisticar o meu tratamento. Eu não estou só olhando para os dados, mas eu estou comparando esses dados. Né? Aí eu faço uma de visitantes por backlinks, dá uma correlação legal. A gente olha para a retinha ali, vê o R2 em 0,8, é razoavelmente significativo. Tá? E eu vejo lá, desculpa, aqui é conteúdo novo por visitantes. Né? E veja conteúdos visitantes, tem um R2 alto, né? Eu vejo meu desenho, não, mas realmente não parece, né? Não parece que isso seja, na verdade, parece que eu tenho até uma curva assim, né? Não parece que seja uma reta, né? Então, não serve muito para gente. Né? Então, essa hipótese é ruim, essa hipótese é boa, que o número de visitantes depende do número de backlinks, tá? Pode ser que seja errada, pode ser que isso não seja uma causalidade, né? Porque causalidade, correlação não é causalidade. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, esse site é bem legal, tem várias correlações espúrias, né? E que mostra o seguinte, a renda total, né, faturamento total por lojas de videogame, né, arcades, né, e o número de doutorados dado nos Estados Unidos. Eles têm alta correlação, mas é óbvio que não pode ter uma causalidade sobre isso. Né? O número de doutorados não pode influenciar, né, o faturamento das lojas, nem o faturamento das lojas pode influenciar o número de doutorados. Há uma correlação espúria. Né? E que é uma coisa importante, porque às vezes, obviamente, aí está muito longe a correlação, né?
a causalidade, mas às vezes você pode imaginar que tem uma causalidade e eu quero tentar falar de causalidade no finalzinho do curso. Então a gente passa, né, agora, né, do entendimento, né, e vai melhorar um pouco e vai para o futuro, vai fazer a predição, certo? Então o próximo nível é a predição, que inclui data mining, né, web mining, aprendizagem de máquina, simulação e otimização. Então o próximo nível de sofisticação, né, e que vai trazer mais valor, é a capacidade de eu prever o que vai acontecer. Então eu olho, eu faço o diagnóstico e depois eu prevejo o futuro, né? E eu vou lá, olha, eu vou à falência aqui o meu site, né? Porque eu estou vendo aqui a minha curva, né? E os padrões detectados no negócio, a partir dos dados históricos, eles levam, né, a eu não ter nenhum acesso. Logo, eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Né? Então, será que eu posso fazer alguma coisa? Eu falo, eu posso. Ó. Se eu tomar uma ação, né, específica lá, qualquer, né, e meu dado melhorar um pouquinho, então eu vou mudar a minha curva, né, para uma curva de crescimento. Será que eu posso fazer isso? Né? E aí eu vou procurar a minha prescrição, né? Ou seja, a minha receita de melhoria. O que eu preciso fazer? E aí, novamente, as minhas hipóteses. Né? Eu vou fazer, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Né? Ou o que eu posso detectar no meu histórico que deu certo? Ok? E aí a gente vai encontrar, né? E aí eu tenho duas perguntas, né? A publicar mais conteúdo, né? Aquela hipótese do fator ser a qualidade que traz ser a quantidade de conteúdo novo, ou eu ter mais propaganda, né? Ter mais backlinks, né? Então aqui eu vou olhar, né? Eu vou usar as minhas fórmulas, né? Eu vou falar quantos backlinks eu preciso para conseguir 3.000 visitas de novo. Aí eu vou olhar o meu gráfico, né? Eu vou olhar o meu 3.000 e vou falar, é aproximadamente isso aqui, ó. Estou nessa área aqui. Então eu preciso ter uns 13.000 backlinks, pelo menos, para voltar ao nível de 3.000 visitas de novo. Né? Então aí eu fiz a minha prescrição, a minha receita. Então, é uma revisão, ó, estamos bem, deu certinho aqui a aula hoje, né? Lembrando desse diagrama, né? Como a análise de dados aparece, né? Lembrando que ela está construindo, né? Construindo em cima disso aqui para gerar isso aqui, né? E ela vai precisar se apoiar nisso aqui, né? Então, isso aqui é o que eu tenho. Aqui é o que eu quero. E aqui é o caminho. Né? Lembrando que eu tenho vários cenários, inclusive o cenário sem dado, né? Os cenários mais fáceis de trabalhar e o cenário de Big Data, né? Que tem problema de variedade, velocidade e volume, que vão me obrigar a fazer tratamento. Por exemplo, se eu tenho muito volume de dados, eu vou acabar tendo que fazer uma amostragem. Né? E essa amostragem pode ter um impacto específico no meu resultado. Né? E o fato que eu posso entender, esse slide sumiu, né? Mas é outro ciclo de vida, tá? Que acaba, inclusive, com a eliminação dos dados. Né? Pode ser que eu jogue fora os dados, porque eu não quero mais ter guardados. Né? Então eu tenho lá as ideias de ciclos de vida, né? E a ideia de processos. Então eu tenho várias formas de trabalhar que podem ser mais ou menos rígidas na minha empresa. Certo? Então depende um pouco da maturidade da empresa, né? Na questão, a gente pode falar aqui de maturidade, de adotar um processo. E veja que adotar um processo como o CRISP, né? Esse é o CRISP DM, né? Não quer dizer que eu faça todas as partes em todos os ciclos. Eu posso fazer um ciclo completo, depois fazer. Eu vou botar aqui bolinha dizendo que eu fiz, tá? Aí depois ver, né, depois eu vi no entendimento de negócio que eu não preciso mais explorar os dados, eu já posso só fazer uma nova modelagem. Né? E depois, não, vou explorar de novo para ver o que eu posso fazer, vou preparar de novo, vou modelar de novo, vou avaliar de novo. Então esse ciclo não precisa ser executado completo todas as vezes, porque vão ter necessidades típicas de cada ciclo. Né? E esse quadro aí que vocês vão ver na maioria dos autores, né, da maneira de trabalhar
com a análise de dados, certo? Então, a descritiva, diagnóstico, preditivo, prescritivo, e elas vão ter algoritmos, vão ter visualizações específicas, né? A gente viu aqui, por exemplo, né, e eu vou tentar achar aqui a transparência, né? A gente primeiro olhou, né, descrição, né? A gente começou a olhar, né? Então vamos ver aqui se a gente consegue ver alguma coisa, alguma explicação. Então o gráfico já mudou, o gráfico já mudou. Né? Olha só, aqui era tempo por número, né? Aqui eu já botei um XY, né? E fiz uma correlação entre eles. Então vão mudando as minhas formas de visualização. Então isso aqui é a informação importante para a gente. Ok, então por hoje é só, né? Não sei se tem alguma pergunta aí. A bibliografia está lá, tem material bem interessante, né? E aqui a gente vai encerrar a gravação.